A gente estava falando aqui de TDAH, que é um tema também. Pode falar os sintomas do TDAH. Que tá bem alta, né? E o doutor se tornou, vamos dizer assim, uma referência na internet por conta desses assuntos, né, doutor? Também. Fala os maiores sintomas que, assim, pode ser que a gente tenha. E não saiba. Isso, e não saiba. Vamos lá. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, obrigatoriamente, vai ser formado lá no neurodesenvolvimento. Quando que acontece ele? Lá na infância, no decorrer da adolescência. Seu cérebro tem informação, tem sinapses ali, aqueles neurônios que um encontra no outro, sendo formado, sendo reorganizado. A partir do momento que aquilo não foi feito da maneira que deveria ser, vai começar a ter alguns sintomas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Albo Podcast. Eu sou Diego Albuquerque, um dos hosts aqui do Albo. Tenho sempre aqui ao meu lado ela, Ana Júlia. Tudo bem, Ana? E aí, pessoal? Tudo bem, Diego? Começando mais um episódio do Albo Podcast. Esse episódio tá imperdível, gente. Então, bora, que eu sei que vocês têm bastante dúvidas sobre esse assunto. Exatamente. E é um assunto bem alto e com, né, uma pessoa que entende muito bem do assunto. Então, eu sei que vocês vão gostar. Já já vamos apresentar o nosso convidado. Você já vai se inscrevendo aí no nosso canal, deixa o seu comentário. E você que quer divulgar a sua marca aqui também no Albo Podcast, você pode entrar em contato com a gente. As informações estão passando aqui na descrição do vídeo. Então, entre em contato com o Albo e quem sabe também você não vai ver a sua marca aqui no Albo Podcast. Ana, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Você até ressaltou muito bem, né? É muito importante você cuidar do corpo, da alma, do espírito, mas é importante também você cuidar da sua mente. Com certeza. É isso mesmo? Hoje a gente vai falar sobre saúde mental com o doutor Rafael Dornella. Seja muito bem-vindo, Seja doutor. muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Diego, Ana. É um prazer estar aqui. Espero contribuir aí com o nosso público, com o público de vocês, para tirar essas dúvidas aí e ser algo acrescentador para a vida deles. Sim. Isso aí, o prazer é todo nosso. E ouvimos falar muito bem do Dr. Rafael, foi até uma indicação, né? O Bruno, inclusive, que eu comentei, que é meu irmão, ele era um dos hosts aqui também do álbum, né? Ele falou, ó, se for um tema de psiquiatria, vou indicar o Dr. Rafael. Gente, então, tá bom. Legal. Então, foi muito bem recomendado, viu, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, e por que o senhor escolheu a psiquiatria? O começo de tudo. Tá, essa é uma dúvida que até eu tive no momento da escolha, que eu parei para refletir esses dias. E a verdade é que eu entrei na faculdade de medicina, a única coisa que eu não queria era a psiquiatria. A gente tem influência dos familiares, eu tinha minha namorada, que hoje é minha esposa, e ninguém falava de psiquiatria e nem eu. Eu tinha um certo preconceito. E eu entrei e com o tempo sempre passava em mente oftalmo, otorrino, que eram aquelas especialidades que os familiares falavam. Ah, você leva jeito, e fui conhecendo. Cheguei no 8º período, eu comecei a ter aulas teóricas sobre psiquiatria, e aquilo ali já mexeu um pouco comigo. Eu comecei a identificar algumas pessoas ali que eu conhecia, e algumas coisas, né, na população que eu convivia até então. E quando eu fui para o 9º período, que eu fui fazer um estágio no hospital grande aqui de Belo Horizonte, e fui rodar dentro de internações, dentro de leitos de pessoas que estavam internadas com transtornos mentais, ao lado de um grande ídolo que eu tenho dentro da psiquiatria, Sim. sabe? Então, eu sou grato a ele porque ele me mostrou o caminho, me apresentou a psiquiatria de verdade. E ali eu percebi que a psiquiatria, ela é capaz de mudar vidas de pessoas e também dos familiares dessas pessoas. Então, eu comecei a interessar muito. E eu lembro que na época eu era noivo, esse 9º período eu já estava noivo da minha atual esposa. E como eu casei em João Pinheiro, que fica a 400 quilômetros daqui, eu estava organizando o casamento, mas baseado nas coisas de Brasília, que é mais próximo de João Pinheiro do que aqui. Então, eu tinha que sair um dia desse estágio que eu estava nesse hospital, fui com ela, com a minha esposa do lado do carro, minha mãe também lá em Brasília. Eu fui 700 quilômetros falando no ouvido dela sobre psiquiatria. Elas olhavam uma para outra, não entendia nada. Como assim? Ele vai fazer psiquiatria mesmo e tal? Tipo, eu tô duvidando, não vai ter coragem. E foi dito e feito. Quando eu passei no estágio ali, terminei
e tive que escolher. Quando a gente vai prestar residência, a gente escolhe, você pode escolher várias especialidades depois de decidir. E eu falei, eu não vou escolher outra porque eu tenho certeza do que eu quero e é isso mesmo. Aí eu comecei a refletir por que eu queria. Além desse estágio que mexeu muito comigo, eu também comecei a perceber que o psiquiatra, ele mais precisa saber é perguntar e observar. E a vida toda eu fui muito curioso e muito interessado em saber para ajudar pessoas, entre os meus familiares, entre todo mundo. Então, eu alinhei esse sentimento que eu tinha gostado muito do estágio a essa técnica que eu acho que seria acrescentada juntamente das minhas características para conseguir. E tem dado muito certo. Então, foi muito mais do que eu imaginava. Acho que Deus estava preparando a psiquiatria para mim. Porque eu realmente, na medicina, até o meu 9º período, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha algumas dúvidas, mas assim, nada que eu amasse de verdade, aquela paixão mesmo, igual tá na psiquiatria. Tanto é que eu tive nota para fazer aquelas outras especialidades que eles queriam, mas ainda bem que eu nem coloquei, porque senão eles iam ficar no meu ouvido para tentar me convencer e acabou que deu certo a psiquiatria. E áreas totalmente distintas, né? Diferentes uma da outra. Muito. E por que o receio em não ir para psiquiatria? Você disse que não queria e tal. Tá. Aqui vem um pouco daquela história da psiquiatria há 20 anos. Que ela era considerada aquela psiquiatria para loucos, né? No dizer leigo. Porque eu sei muito bem que não é aquela loucura que tá aí, o que todo mundo fala. É uma psicose que geralmente o paciente está em delírio, ele não está em crítica. Ele não sabe o que realmente está acontecendo e pode fazer algumas coisas que, no ao ver da população, pode ser estranho ou loucura. Só que hoje a psiquiatria, ela mudou. Ela é bem acessível. E tem vários sintomas ou características que podem levar a procurar o médico. Então, aquele receio era mais por preconceito mesmo, que era taxado, então cresci ouvindo isso, até mesmo no interior. Sim. Então, você pode observar que as gerações, 2 gerações acima da gente, eles têm muito preconceito ainda em relação à psiquiatria, porque o que eles viviam naquela época era isso. Pessoas acorrentadas, eles falavam muito, né? Pra louco. Exato. E não tinha muito recurso dentro da farmacologia, dentro das condutas não farmacológicas também, para a saúde mental. Não, realmente. As outras gerações tratam isso como, não, é só pra gente melelé e tal, isso e aquilo, mas realmente ainda tem um certo preconceito das gerações, né, mais antigas. Só que hoje já está se quebrando bastante isso, né, o pessoal já está entendendo que a gente precisa procurar ajuda, é necessário, até para o nosso bem-estar, né, em primeiro lugar, então... Graças a Deus que hoje está se quebrando isso. Exato. O cuidado com a mente é como se fosse um músculo, né? Tudo na nossa vida. Você tem que cuidar também da sua saúde, tanto mental, corpo, espírito. Eu vou puxar um saco um pouquinho para psiquiatria, eu acho que é mais importante, sabe? Com certeza. E inclusive, eu acho que é a especialidade do milênio. A mente, ela é muito mais poderosa do que nós imaginamos. Exatamente. Com certeza. Tá tudo aqui, né? É tudo aqui. E doutor, e quando procurar um psiquiatra? É uma das perguntas também muito, né? Assim, todo mundo pergunta, mas quando eu vou procurar um psiquiatra? Quais os sintomas disso? Entra um pouco nisso que eu acabei de falar, que antigamente ele era muito restrito, aquele público, mas hoje a gente vê que é muito mais abrangente. Além do público que a psiquiatria tratava antes, trata ainda, nesses momentos, né, com transtornos que envolve psicose, delírios, alucinações, precisa de um psiquiatra sim, mas hoje nós temos aí uma insônia intermediária, uma insônia inicial, uma insônia final, a falta de concentração, a ansiedade que leva à irritação, dificuldade ali com alimentar também, com a fala, com a leitura, sabe, a alimentação. Então hoje nós temos vários transtornos que levam à necessidade de procurar o psiquiatra. Eu hoje falo que todo ser humano, se ele passasse um psiquiatra, ele sairia muito ganhando. Porque pelo que eu vejo, assim, dentro das minhas consultas, pelo que eu converso com meus pacientes, a transformação, ela costuma ser muito grande, sabe? Então, acho que hoje é muito mais abrangente. Todo mundo hoje precisa ou tem alguma coisa ali que pode melhorar. Às vezes não é medicamentoso, mas às vezes é alguma coisa que você tem que avaliar e melhorar. Eu nunca fiz consulta com psiquiatra, mas eu tenho familiares, né, próximos que fizeram. E eu vejo a diferença, realmente faz muita diferença.
esse Eu também nunca cheguei a fazer com psicólogo ou psiquiatra, nenhum dos dois. Mas eu acho muito legal, assim, porque às vezes dá vontade. Porque todo mundo fala, nossa, é muito bom e tal, é muito leve, você sai de lá, parece que você tá no céu. Nossa, e eu fico, realmente, deve ser muito bom. Porque eu sou muito ansiosa, sabe? Aí a gente fica pensando, isso realmente faria bem pra mim. É bom, ajuda muito. Sim. Vamos entrar no tema de redes sociais, né? Porque eu vi que o doutor Rafael Dornelas está bem presente agora nas redes sociais, né, doutor? Muito, Diego. Cada dia mais. Cada dia mais. E essa relação, né, de redes sociais e ansiedade. Aí a pergunta é, até que ponto, né, é saudável o uso delas e como influenciam no aumento da ansiedade, doutor? Tá, vamos pensar o seguinte. Antigamente a gente não levava trabalho para casa. Hoje... Antigamente você tinha que ir trabalhar lá de 9 às 5, fora isso você estava em lazer, você estava com a família, etc. Hoje você acorda, se o seu celular estiver do seu lado, tem alguma rede social querendo você ali. Ou seja, né, as de conversas, ou seja, as de postagens, etc. Então a gente tem que saber muito bem falar não para certos momentos para a própria rede social, mas também saber usar elas a nosso favor. Que hoje ela está dentro do nosso meio, não tem como mais tirar. É o futuro, então ela cada vez mais ela vai estar mais presente ainda com a gente. E realmente tem certas coisas em rede social, se a gente não tomar cuidado, acaba aumentando a ansiedade. Por exemplo, a sua rede social geralmente são coisas boas, momentos bons. Ou, né, então se você ficar comparando muito, talvez aquela vida lá não é aquela vida 100% daquele casal, daquela pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E outra coisa que me chama muita atenção da rede social é que ela é muito momentânea. Ela é instantânea. Então, se você quer, naquele instante, acompanhar aquilo que está acontecendo. Então, se você fica 4 dias sem mexer ali em alguma rede social, rolar um feed, às vezes você perdeu. Então, você não quer. Você quer ver aquilo ali de imediato. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Saber pontuar que você tem que cuidar primeiro de você, né? A sua vida. Se você não está tendo tempo nem para você, você vai querer ver dos outros. Ou ver outros perfis. Não faz sentido. E às vezes você acaba vivendo a vida do outro, né? Tanto que você está acompanhando a vida do outro, você quer viver aquilo que ele está vivendo. Porque a rede social é aquela coisa, sempre tá bem, né? Sempre estou feliz, estou viajando. E a vida não é exatamente só isso, né? Então o cuidado que a gente deve tomar é esse. Não deixar a rede social tomar conta da sua rotina mais do que deve. Ela pode estar presente, mas ela tem que ter os horários, a organização. Porque senão gera ansiedade, você fica sem tempo, procrastina para outras coisas. E acaba virando aquela confusão, né, na sua rotina, na sua organização diária ali das atividades. Eu acho que o pior de tudo é a comparação. Uma das piores coisas, assim, na rede social. Porque, como você disse, tudo ali é perfeito, né? E eles só postam o que eles querem postar. Ou seja, só coisas boas. Então, o problema é a comparação. A gente fica olhando muito. Poxa, por que ele tem isso? Por que a pessoa tem tal e eu não tenho? Aí já começa esse negócio de ansiedade. Já começa a comparação. É a pior coisa, eu acho, da rede social. Uma das piores coisas é a comparação mesmo. Esse é um fator também que nós temos que tomar cuidado com isso. Porque isso gera ansiedade, sem dúvida alguma. E o doutor acha que é um do aumento, assim, principalmente da juventude hoje, no motivo da ansiedade, são as redes sociais? Acho que sim. Acho que nós estamos tomando pouco cuidado com o tanto que a rede social está tomando conta da nossa vida. É igual eu disse, eu não tenho nada contra. Até porque eu estou lá dentro e eu vou usar cada vez mais. Mas de uma forma organizada, separar dias ou horários para a gente conseguir. Saber usar, né? Porque é muito estímulo, sabe? É 24 horas. Se você entrar lá 3 horas da manhã, tem alguém postando naquele momento. Ou de outro país, ou daqui mesmo. Alguma coisa ali para você consumir o produto. Então, o que não falta é produto lá para você consumir, ou alguma coisa para você ver. E novidades também, né? Sempre tem um aplicativo novo, uma rede social nova, e a gente quer acompanhar as tendências, né? E acaba que sua vida começa ali, tá num, tá no outro, né? Exatamente. E aí é o perigo, né? Aí que entra o perigo. Tem que tomar esse cuidado, né? E quais são os sintomas de uma pessoa bipolar? A bipolaridade, né? Isso aí é um assunto interessante também. Vamos lá. Para o meio leigo que eu falo, para as pessoas que não conhecem, que é normal não conhecer, né? A saúde mental, às vezes ela não é conhecida nem por outros médicos como deveria ser. Então, é algo bem específico. E o transtorno afetivo bipolar, ele é um transtorno crônico de certa gravidade,
que ele alterna entre períodos de depressão e períodos de hipomania ou mania. Essa mania não é aquela que a gente conhece ali, de repetir certas coisas durante o dia, não. Essa mania significa exalação do humor, muita energia, que é o contrário da depressão. É como se a gente tivesse um polo de cima e o polo de baixo. E o normal seria o polo do meio. Sim. Bipolar é isso. Só que a gente não varia no mesmo dia de um lado para o outro. Que é o caso, que é o que as pessoas acham. Que a pessoa ali está decidindo agora, ela quer isso, mas no final do dia ela já quer outra coisa, ela é bipolar. Não, isso não é bipolaridade. Isso é algum transtorno de personalidade, ou alguma instabilidade emocional, ou algum outro transtorno que também causa instabilidade emocional. Então, o bipolar, ele tem períodos que são maiores, durante semanas ou meses, que ele fica lá em depressão, depois ele vai para outra fase e tem que tratar, porque cada vez que ele alcança algum desses polos, piora. Entrando dentro de cada polo, eles são diagnósticos, são características diferentes, que são características opostas um do outro. Na depressão, a gente tem os sintomas de desânimo, que você não consegue fazer mais aquilo que você tinha prazer, pode ter alteração de apetite. E lá no polo de cima, que é o da hipomania ou mania, redução da necessidade de sono, o paciente fica com tanta energia que ele não quer dormir, ele começa a ter atividades de risco durante o dia, então ele começa a enfrentar autoridades, ele fica sem medo. Sim. Ao mesmo tempo que ele tem coragem ali de trair a esposa, ele tem coragem de enfrentar uma autoridade ou um guarda, sabe? Então, é perigoso. É um critério de internação, na verdade, a mania mesmo. A hipomania é um pouco mais leve, mas que também o paciente fica muito cheio de energia. Sim. E passando com o tempo, ele trata, às vezes ele pode ir lá para depressão e vai variando. Isso é o clássico do transtorno afetivo bipolar, tipo 1. Tem o tipo 2 também, que é a hipomania e depressão, e tem as fases ali subclínicas. Mas é isso, a gente tem que só tomar cuidado para não confundir com as pessoas aí, que quando a gente fala, aquela ali é bipolar, tá mudando muito de ideia, ela não sabe o que ela quer. Isso acontece muito. Então, existem níveis de bipolaridade. Existem níveis. E existe também o diagnóstico errado, porque às vezes chega um paciente no consultório e com esses sintomas que eu tô falando aí, que não é bipolar, e recebe um diagnóstico. O tratamento começa a ser errado, então tem que tomar cuidado também. Procurar sempre um profissional de confiança. E quando a pessoa tem aquela questão de mudança de temperamento, que sempre a gente compara, né? Fala assim, ela é bipolar, porque, né? Às vezes a pessoa tá de um jeito, no outro dia tá de outro. Ela te trata de um jeito, depois te trata de outro jeito, muda. Aí responde no WhatsApp, depois não responde mais, aí você fica assim, meu Deus, mas que pessoa... Aí já usa esse termo, né? Bipolar, porque sempre muda, tá sempre no... E não é. E não é. Na verdade, o bipolar pode fazer isso também, porque o bipolar também pode ter uma instabilidade emocional associada. Mas isso aí não são as características em si do bipolar, sabe? Porque se no mesmo dia ela varia tanto, seria algo muito específico lá do bipolar, que a gente chama de ciclotimia, que cicla muito rápido, mas é raro isso. E então seria mais da questão da instabilidade emocional. Uma pessoa instável. Instável. E é sempre assim, a pessoa ela é sempre assim. É da personalidade sabe dela. Isso. Então você nunca vai saber como ela tá num dia, você não pode saber como chegar no outro, porque ela pode estar diferente. Exato. Então é uma pessoa difícil de lidar. Sim. Mas já isso é um bipolar. transtorno? Isso chega a ser um transtorno? É um transtorno, geralmente, ou de personalidade, ou está incluso dentro de outro transtorno. Entende? Entendi. Até mesmo o TDAH, por exemplo, tem pessoas que têm uma certa instabilidade emocional. Ela pode ter um pouco mais de euforia em alguns momentos, em alguma explosão, por causa daquela impulsividade, que ela não tem tanto controle ali das suas atitudes. Então, só para te dar um exemplo. Mas os transtornos de personalidade, a maioria tem essa instabilidade, sabe? Principalmente os que a gente está lá dentro do cluster B, que é narcisismo, borderline, o antissocial, que é o psicopata e por aí vai. Mas tem essa diferenciação bipolar entre esses outros diagnósticos. O narcisismo seria uma pessoa que ela é muito individualista? Quais os sintomas? Quais os sintomas são? do narcisismo? O narcisismo, ele se acha a mais do que as outras. Ele acha que não é qualquer pessoa que pode ser para ele, ou que ele vai poder relacionar. Ele se sente como o dono, né, da verdade ali. Ele tem, na mesa ali, ele tem que dar a última palavra. Ou alguém contou alguma coisa boa, ele tem que estar por cima. Não. Então, ele tem acaba gerando ali pouca empatia. Tem essas outras questões também que vai dificultar o relacionamento, porque ele não vai aceitar muito quando ele está errado, né? Porque ele acha que ele está sempre certo.
Então, é um transtorno de personalidade. Aí foi devido ali à criação, durante os 18, 20 anos primeiros da vida dele, que ele desenvolveu, então precisa muito de terapia. A gente não tem medicamentos específicos para transtorno de personalidade. A gente tem medicamentos, às vezes, para algum sintoma específico. Mas para tratar o transtorno de personalidade, a terapia é a vida toda. E é o que eu sempre falo, né? Terapia tem a terapia, eu falo isso dentro da medicina, porque eu também acredito que o cristianismo, ele molda caráter, sem dúvida alguma. Então, a gente tem que procurar ajuda, mas não é do medicamento, nesses casos de transtorno de personalidade. Ele não tem um senso de comunidade, né? Ele é muito... Não. Individualista. Egocêntrico, né? Exato. Só ele que tá certo. Alguém conta o problema pra ele e ele não tá disposto a ouvir. Ele quer falar do dele, às vezes. Entende? Então... Uma pessoa que não sabe ouvir, né? É difícil. A empatia é pequena. Sabe? E tá misturado ali nos outros transtornos de personalidade. Um pega a característica do outro. Nem sempre dá pra você definir exatamente qual que é, sabe? Às vezes a pessoa tem características de 2 transtornos e acaba predominando mais de um e a gente dá nome pra um deles. Mas transtorno de personalidade quer dizer que você, na sua formação da personalidade, você não teve a formação adequada. Sim. E desenvolve ali uma dificuldade para lidar com o ser humano no decorrer da vida. Interessante. Não tem como não assimilar, né, Ana, para algumas pessoas. Ah, não, não tem como vir umas pessoas assim na nossa mente. Não vou me enviar esse vídeo para ninguém. Deixa que eu tô brincando. Não, mas é verdade. A gente sempre pensa em alguma pessoa. Tipo, a gente mesmo se define, às vezes, com algum, né? Às vezes a gente que o doutor fala, será que eu sou assim, né? Sim, e a gente começa a pensar, gente. Exato. Isso aí acontece. Só lembrar de não dar diagnóstico fora do... Exatamente. Porque senão a gente tem tudo, né? Se a gente for ver pelo diagnóstico, e todo mundo tem uma característica ou outra, né? Mas para você caracterizar a mesma formação de um transtorno de personalidade, são várias características em uma pessoa só. É muitas... Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem algum problema ou outro, algum sintoma. Defeito. Exato. Sim. E cada caso é um caso, né, doutor? Não tem como você generalizar, né? Tudo tem que ser tratado, tem que ser acompanhado. Por isso saber a terapia, né? Exatamente. Qual o transtorno, né? Isso que a pessoa tá... A gente tava falando aqui de TDAH, que é um tema também. Pode falar os sintomas do TDAH. Que tá bem alta, né? E o doutor se tornou, vamos dizer assim, uma referência na internet por conta desses assuntos, né, doutor? Também. Fala os maiores sintomas que, assim, pode ser que a gente tenha. E não saiba. Isso, e não saiba. Vamos lá. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, obrigatoriamente, vai ser formado lá no neurodesenvolvimento. Quando que acontece ele? Lá na infância, no decorrer da adolescência. Seu cérebro tem formação, tem sinapses ali, aqueles neurônios que um encontra no outro, sendo formado, sendo reorganizado. A partir do momento que aquilo não foi feito da maneira que deveria ser, vai começar a ter alguns sintomas, concorda? Porque tem um transtorno ali do seu neurodesenvolvimento. E vai começar a refletir sintomas na escola ou dentro de casa. E começa a chamar a atenção dos pais, começa a chamar a atenção dos professores, de cuidadores. E com o decorrer do tempo, pode ser que os sintomas não sejam identificados na infância. Pode ser que seja identificado só na vida adulta. Mas os sintomas que predominam na infância são os que vão acompanhar na vida adulta com algumas reduções ou aumento de alguma coisa ou outra. Mas o fato é, quando começam os sintomas lá na infância, começa por hiperatividade, impulsividade, a criança não consegue esperar o outro falar, interrompe o outro, ele não consegue ficar parado, ele começa a correr dentro da sala de aula, ele não consegue... Depois ele já começa a desenvolver também a falta de atenção, não consegue prestar atenção no quadro, na professora, a ponto de não conseguir ter um bom desempenho. Agora, ele também pode desenvolver mecanismos lá do jeito dele, que ele vai tentar compensar isso. Vai chegar em casa, ele sabe que ele tem que passar de ano, ele vai tentar estudar. Então, pode ser que o TDAH ele consiga ter um bom desempenho durante a vida, mas ele sempre vai ter um transtorno. Ele vai ter um prejuízo a mais em tempo, em horários do dia, do que o coleguinha dele. Porque ele vai gastar mais tempo, sabe? Mas ele é capaz de aprender. Ele é capaz, esses sintomas atrapalham ele, mas ele consegue. Quando a gente vai avaliar os sintomas do TDAH na vida adulta, nós temos lá, principalmente, afeta a gente na disfunção executiva. Nós não conseguimos manter esforço o bastante para terminar determinada tarefa. Aquilo cansa e você abandona. Você não consegue ser organizado. Você até tenta organizar o seu sapateiro, do segundo, terceiro dia, já não está mais organizado. Então, você também não consegue organizar seu tempo. Vou seguir aquela rotina, tudo certinho, aquele horário. Depois de 3, 4 dias, você já não consegue.
Isso é disfunção executiva. Além de também não conseguir terminar o que você começa a fazer. Sim. Não consegue planejar. Dentro do TDAH também, outra via que é afetada, a gente chama de atenção seletiva. E essa atenção seletiva, ela prejudica muito o foco. Por exemplo, você está lendo o livro. Isso já deve ter acontecido aí com todo mundo. Às vezes você está até lendo, mas você não está entendendo nada. Você está concentrado naquilo, mas você não está focado. Outro exemplo que eu dou, que eu já percebi isso, vamos supor que eu vou embora, tenho que pegar o elevador, tenho que descer. Eu tenho que apertar um botão ali. De repente eu aperto para cima, eu não estava focado. Então é o foco. Você tem que fechar um caixa dentro da empresa, diariamente. Você tem que fazer aquelas contas ali, você está até fazendo, mas você não foca, você erra alguma vírgula e erra. Então, isso são sintomas por falta de foco. Então, vai culminar em erro, você vai esquecer um objeto que você está passando no corredor lá da sua casa, tem que pegar a chave, tem que pegar a carteira, o celular, acaba pegando só um ou outro, não sente falta do outro, então falta de foco acaba gerando muitos prejuízos. Além lá da disfunção executiva, falta de foco, nós temos também a hiperatividade, que é quando o paciente não consegue ficar parado. Ele tem que levantar. Sala de aula, acho que todo mundo já deve ter tido algum colega, alguém que tinha que ir ao banheiro toda hora e não conseguia. Então, é prejudicial também. Você está num culto, Sim, é ruim. aí você não consegue ficar parado, você não consegue prestar atenção. Então, foca. Você interrompe as outras pessoas, porque a hiperatividade você tem que estar sempre falando muito. E também tem impulsividade, que é outro sintoma ruim, né? Que gera prejuízos grandes assim, no TDAH, porque ele não consegue medir consequência. A partir do momento que você não tem o autocontrole, você pode ter prejuízo com certas escolhas, com certas atitudes. É mais fácil você experimentar alguma substância psicoativa, porque você não teve o autocontrole. Então, se torna mais impulsivo. É mais fácil de adquirir alguma doença ou infecção sexualmente transmissível. Tudo isso por causa da uma impulsividade que você não soube controlar aquele impulso naquele momento. Isso também é do TDAH. Ah, mas varia muito de um paciente para o outro? Varia muito, porque é muita carga genética envolvida em um TDAH. Então, a gente pode ter um paciente TDAH que é muito diferente de outro paciente TDAH. Então, não é porque uma pessoa TDAH desse jeito que o outro também obrigatoriamente será. Sim. E cada um tem a sua história, como você disse. Às vezes a gente leva da infância isso, né? Então, cada um tem... Eu lembro que na escola eu não parava quieto. Ah, é? Eu nunca conseguia. Na verdade, até hoje, né? O Diego fala, amor, presta atenção. Porque às vezes ele tá falando uma coisa, só que eu não consigo. Parece que nem tô ouvindo ele. Eu sou mais focado. E eu falo, e aí quando eu tô nervosa, aí ele chega e ele... tá. E eu fico assim... Aí ele, entendeu, amor? Entendi nada. Entendi nada. Hoje eu entendi o que você falou. Hoje no consultório chega muita gente achando que tem TDAH, mas na verdade, a gente vai avaliar, não tem não, sabe? Sim. Às vezes é só uma falta de foco mesmo, às vezes no dia você tá meio preguiçoso, você não quer ouvir. Eu tenho isso também, tipo assim, às vezes eu não quero ouvir, sabe? E até pode falar, mas às vezes eu não vou entender. Vai armazenar o que tá falando. Sim. Mas tem dias e dias, né? Eu lembro que na escola eu sempre tinha que sentar na frente. A professora nunca deixava eu sentar da segunda carteira para trás, porque senão eu não prestava atenção. E eu tinha que olhar para ela e tá todo mundo quieto, senão eu também não prestava atenção. Eu tive muito prejuízo também durante a minha vida, sabe? Porque o diagnóstico foi muito tardio e eu tive que repor muitas horas que eu não conseguia prestar atenção dentro de sala de aula, para depois ter que estudar em casa, dar meu jeito. Sim. Então, isso. Foi bastante prejudicial, assim. Mas que com muita persistência eu consegui também, né? Com Deus abençoando, eu consegui os objetivos. Sim. E parece que o TDAH é algo de hoje, ou sempre teve? É uma esse pergunta também que eu queria saber. Tá. Porque se é algo a novo, gente ouve isso hoje, né? Eu não sabia que existia isso quando eu era criança. Eu nunca tinha ouvido falar, mas hoje já tá um pouco mais... Sempre teve esse diagnóstico ou não? Ana, sempre teve. Sempre teve, mas o primeiro diagnóstico tem mais de 100 anos, mas que veio os estudos aumentaram mesmo, tem uns 30, 40, 50 anos. Eu lembro que na minha infância já tinha um diagnóstico, eu tenho 31, então 20 anos atrás já tinha um diagnóstico, só que tinha um preconceito em cima, né? Aquele menino é custoso, ele não para quieto, ele tinha cheio de apelidos ruins, pejorativos. Porque realmente ele dava trabalho para os pais ou para a escola. Mas sempre teve o diagnóstico, só que agora ele está mais estudado. Isso. Então, como ele está... Eu vou falar, mas está aumentando muito o diagnóstico, todo mundo tem TDAH. Não é.
A verdade é que antes ele não era diagnosticado. Sim. Hoje as pessoas estão sendo diagnosticadas. E ainda bem que as pessoas estão sendo diagnosticadas a ponto de melhorar a vida. Melhorar recursos para conseguir seus objetivos. Então é só um fato mesmo de antigamente não ter tido tanto diagnóstico. Não era tão investigado. Sabe? Então era uma geração diferente do que é hoje. E claro que também, hoje em dia, traz muito a questão de ter diagnóstico errado, né? Um diagnóstico forçado. Sim. O paciente, aquele indivíduo quer ou não o diagnóstico, mesmo sem ter. Mas o fato é que sempre teve. Esse nome TDAH é hoje ou já tinha esse nome? Já tinha esse nome. Sempre teve, então. Sempre Nossa, teve eu nunca tinha ouvido É, falar. Uns anos atrás. Eu nunca conheci tinha mais por ouvido conta falar. da internet mesmo. Pra de mim ver tanto também. TDAH, eu ficava, o que é TDAH, né? E toda hora alguém gravando, eu- falando sobre o tema. É. Um dos meus melhores amigos da minha cidade lá, ele tinha. Então, eu convivi, né? Desde pequenininho. Depois meu irmão também teve o diagnóstico, meu irmão mais novo. E nisso, eu tive esse... Eu falo que eu convivi com muita gente com vários transtornos diferentes durante minha vida, sabe? Sim. Isso também foi um fator positivo para a minha carreira. Porque já tinha muitos exemplos que eu convivi. Aham. Seja familiares ou conhecidos. Então, tinha TDAH no meio. E naquela época você nem se ligava que era isso, né? Não. Hoje que você vai, nossa, aquela Mas pessoa era tal. é. Mas a gente vai parar para pensar, fazer uma análise retrospectiva, a gente percebe que é prejudicial. E muito, né? Eu acredito que muitos pais também te procuram, né, doutor? Porque às vezes eles colocam aquele pré-diagnóstico. Meu filho tem, né? E aí já leva Acho no que consultório e tem. às vezes não tem, né? Igual o doutor falou, às vezes tem. Não, ou mas não é tem. bom, né, pra tirar da cabeça que não é isso. Porque às vezes são coisa. fases Sim. também, né? Criança é muito fácil de distrair, né? Isso, E... perde outra muito coisa. foco. Eu acho que toda criança meio que A assim, genética, ela é muito influente no TDAH. Por exemplo, se eu tô com uma pessoa com TDAH na minha frente, a chance da mãe ter é mais de 20%. E a chance do pai ter é mais de 30%. Então, se eu tô com uma pessoa que tem TDAH na minha frente, um dos pais possuir TDAH é mais de 50%. Sim. Então, quando eu descobro um diagnóstico dentro de casa, os outros querem investigar. Porque começa a falar assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Que foi o meu caso. Meu irmão mais novo teve diagnóstico, eu falei assim, eu passei a vida toda desse jeito. Só que naquela época a gente procurava menos, né? É. Então, eu nem culpo não, porque as famílias antigamente eram bem menos instruídas. Exatamente. Ainda Só- tinha um tabu, né? Mas o fato é que na sexta série eu já comecei a ter prejuízos, dificuldades na escola, porque eu não estava dando conta mais de prestar atenção. Não queria saber de prestar. Eu ficava conversando na sala de aula. Aí, quando eu cheguei no terceiro ano, que eu queria fazer medicina, quem disse que eu conseguia passar no vestibular? Nossa. Eu não tinha feito o ensino médio bem feito, sabe? Então, eu tive que fazer 3 anos e meio de cursinho. E nesses 3 anos e meio de cursinho, aquele amigo meu que eu te falei que era TDAH, que era um dos melhores amigos, ele também estava fazendo para fazer medicina. E ele virou para mim e falou, Rafael, você tem TDAH, toma um remédio aqui, eu vou te dar. E vamos fazer um teste aí. Eu falei, não, nós nem somos médicos, acho que não tem não. Eu tinha preconceito, sabe? Igual eu falei para vocês. E eu recusava, só que teve um dia ou outro lá que eu fui experimentei, e o negócio deu certo, e eu passei na faculdade, joguei tudo fora. Falei, não quero saber mais de remédio, nem tenho diagnóstico nem nada, vou viver meus 6 anos da medicina, diferente do ensino médio, vou fazer a melhor faculdade do mundo, vai ser o melhor Rafael, mas vai ser sem remédio, sem nada. Focado. Sofri 6 anos, porque eu ia pra aula, mesma coisa no ensino médio, só que eu chegava em casa e estudava sozinho, dava meu jeito, via vídeo, revisava a matéria, lia, grifava, gastava tempo para recuperar o tempo perdido. Aí no final da faculdade, que minha esposa já era médica, falei, não tem como correr mais o diagnóstico não. Eu tô dando murro em ponta de faca, deixa eu me tratar direito, sabe? Mas eu tive que passar na residência de psiquiatria, Sim. que é a residência mais concorrida hoje de Minas, essa que eu fiz do IPSENG de psiquiatria, sem medicação, só com mudança de hábitos. Mudanças de hábitos que eu tive que aprender para compensar as minhas dificuldades. Eu nunca consegui estudar 45 minutos seguido. O máximo era 45, mais que isso não. Então eu tinha que fazer pausas, tive que aprender a estudar, quais eram os métodos melhores, organizar minha rotina, ter uma boa noite de sono, o que alimentar, atividade física. Tudo isso faz parte do tratamento não farmacológico do TDAH, que é importante tanto quanto o remédio, ou até mais, porque ele vai te dar um processo, um norte da sua vida depois. O remédio ele é muito bom, realmente tem explicação para a gente usar ele,
Mas eu falo que o remédio é um pontapé inicial para você começar a mudar mudança de hábitos. Sim. Depois que você entende que você tem que mudar hábitos, você consegue adquirir e conseguir seus objetivos. Então tem como se curar de um TDAH, de uma ansiedade? Na medicina a gente não fala em cura para o TDAH. É o que você realmente leva para a vida, mas tenta sempre estar mudando. Só que, teoricamente, se não tem cura, o remédio é para sempre. Concorda? Sim. Porque tem no transtorno lá do neurodesenvolvimento que eu expliquei para vocês, falta noradrenalina e falta dopamina na quantidade correta lá de uma sinapse. Então, você fica com o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, para executar em deficiência. Então, realmente precisa do remédio para você melhorar isso. O fato é que, depois que você toma um remédio, você não vai começar a fazer algo diferente só porque você está com remédio. Você tem que querer, você tem que decidir, você tem que fazer escolhas. Sim. Claro que ele facilita. Você dá aquela arrancada inicial. Mas se você fala assim, não, eu vou tomar um remédio e vou ficar aqui no celular. Você só vai ficar mais concentrado no celular. Não vai, entendeu? Então você também tem que ter organização. Tem que se ajudar, né? Por isso que eu falo que a mudança de hábitos ela é mais importante. Só que o remédio também é necessário para te dar a união ali para você seguir em frente. Lá na frente, se você tiver que tirar um dos dois, é melhor você tirar o remédio. Do que você tirar a mudança de hábitos. Porque aquilo ali vai continuar te levando pelo menos pro ritmo certo, pro rumo certo da vida. Sim. Eu ouvi falar que diz que o ser humano ele consegue armazenar, igual o doutor falou, que conseguia armazenar 45 minutos ali de estudo, né? Depois, isso é comprovado que, por exemplo, 1 hora você consegue armazenar, depois você já começa a distrair. Igual na igreja, né? A gente ouve ali a pregação, mas quando parece que começa a enrolar, você já não presta mais atenção. Então. Isso é com todo mundo ou não? Pode ser um sintoma, tá? Mas eu não tô aqui pra fazer diagnóstico nem julgar nada. Mas a verdade é que uma pessoa que tem TDAH, com certeza ela tá na igreja, ela vai ter dificuldade de prestar atenção no culto. Sem dúvidas alguma. Ela vai se perder ali no meio, ela tem que levar alguma anotação. Hoje eu anoto no celular. A Rainha fala assim, você vai ficar mexendo no celular na hora do culto? Eu falei, não, a internet tá desligada, eu tô anotando o que o pastor tá falando. Pra eu não desligar. Aí eu concentro 100%, saio de lá tudo muito satisfeito. Então, cada um vai criando seu mecanismo. Isso vai muito de cada um. Eu estudava 45 minutos, mas eu fazia 9 etapas de 45 minutos no dia. Eu não ficava só 45 minutos por dia, certo? 9, 10. Então, era o tanto que eu precisava, mas seguido, jamais. Às vezes, eu ia para academia, voltava e fazia mais uma. Eu ia jogar peteca, que foi na época da pandemia, com meus amigos lá no prédio, voltava e fazia mais uma. Mas eu tive que me organizar muito para conseguir fazer aquilo lá. Tem pessoas que conseguem estudar 2 horas seguidas. Pode ter certeza que não é TDAH, não. Não, eu conheço amigas minhas que, tipo assim, ia pro quarto e aqui, ó, e eu admirava, eu falava, gente, que lindo isso, eu acho lindo. É um dom, eu falo pro Diego, amor, é um dom. E realmente, eu acho que é um dom você saber ali estudar, prestar atenção, porque, olha, eu vou até me diagnosticar. Agora eu tô ficando preocupada. Mas o doutor falou algo interessante. Eu, particularmente, gosto de anotar também. Pra absorver mais o conteúdo. Se eu não anotar, eu esqueço. Porque aí eu gravo, né, aqui no celular e gravo também na mente. Cada um tem seus métodos, né, de estudos, mas realmente essa dica é interessante. Sim. Né? Sim. Não, se não anotar, esquece. Doutor Rafael, tem outro tema também que é muito comentado, né? Que é sobre a crise de ansiedade. Mas existem diferenças entre a crise de ansiedade e qual que é a outra crise? Crise de pânico, né? Crise existencial também. Agora tem essa também, né? Crise existencial. Mas vamos falar sobre a crise, por enquanto, sobre a crise de ansiedade e crise de pânico. Isso. Existem diferenças? A verdade é que crise de ansiedade é um nome muito subjetivo. A gente nem tem lá no manual diagnóstico disso. Porque, na verdade, se você tem uma crise, ela é considerada a crise de pânico. É o ataque de pânico. Você tem sintomas psicossomáticos que te gera sintomas como falta de ar, às vezes medo de morrer, sudorese, palpitações no coração. E isso acaba gerando sofrimento para o paciente, mas não tem algo no órgão ali justificando que tenha algum problema, algum transtorno, alguma doença ali. Então, é uma crise de pânico que causa sofrimento no paciente durante alguns minutos ou até mesmo hora, e depois ela é autolimitada, sabe? E se você tem várias crises ou 2 ou mais ataques de pânico na sua vida, você tem um transtorno de pânico. Então pode ser que uma pessoa tenha algum ataque de pânico isolado durante a vida. Isso não caracteriza que seja um transtorno de pânico.
Mas se ele tem várias, pode ser que ele tenha o diagnóstico de transtorno de pânico. E é importante também deixar claro que nem sempre a gente sabe o gatilho para termos essas crises. Sim. Então, às vezes ela vem mesmo, de repente. E o bom é que tem tratamento, né? Então, tem como você viver sem essas crises e esses ataques de pânico. Eu já tive, eu tinha muito em lugares fechados. Por exemplo, estava num lugar, né? Tava sentado assim, normal. Às vezes acontecia em ônibus, em avião. E aí, de repente, vinha um sentimento de uma crise, né? Acho que é crise de ansiedade, sabe? Aquela coisa assim, de lugar fechado. Nossa, vai demorar para chegar e tal. E aí, você sofre sozinho. Eu acho que todo mundo já teve isso. E você fica ali sentado, você não pode falar para ninguém que você tá tendo uma crise, né? E aí você fica olhando para o lado, olha para o outro, tá tudo fechado. Aí eu ficava em dúvida se isso era uma crise, né, de pânico ou uma crise de ansiedade de sair daquela situação, sabe? Eu já tive algumas vezes. Assim, fugir daquilo ali, sabe? Levantar, ir para um outro lugar. O que eu percebo hoje é que crise de ansiedade está sendo um nome para aquelas crises mais leves. E o ataque de pânico realmente para a crise de pânico mesmo. Quando eu tinha algumas crises, assim, eu sentia, parecia que eu não conseguia respirar. Eu já ficava assim, e o meu coração parecia que ia sair fora do peito, e eu só sabia chorar, e queria sumir, sabe? Quando você quer sumir, assim, nossa, quero arrancar isso de mim, e, nossa, é horrível. Eu não conseguia comer, não conseguia tomar uma água. Entendi. E aí, essas crises vão fazendo a gente ficar magro, né? Sim. Nossa, é horrível. É horrível. E quem passa ali, né? Por mais que às vezes demora 5, 20 minutos. Parece que a gente quer morrer, assim, nossa. Mas a pessoa que tá passando por aquilo, às vezes acha que tá demorando horas. Porque o sofrimento é muito grande. E realmente causam esses sintomas psicossomáticos importantes e gera sofrimento. Nossa, é horrível. Parece que a gente quer morrer, assim, naquele momento. Eu sentia também um pouco de falta de horrível. ar também. Parece que você tá querendo caçar ar e não tem ar, né? É engraçado, né? Porque é uma coisa realmente psicológica. Porque você cria aquela situação, não tá acontecendo nada, mas para você, o doutor falou, é um sofrimento que você ali tá remoendo e não sabe como sair daquela situação. Exatamente. Né? Hoje eu já sei um pouco melhor, tipo, como agir. Começo a respirar. E vou respirando, tomar água, sento, começo a pensar em outras coisas. Porque, realmente, se você focar naquilo, você realmente vai ter uma crise. E é horrível, né? Ninguém gosta de ter essas crises. Nossa, é horrível. Então, hoje... me ajudou muito foi a leitura. A leitura me distrai. Eu abro um livro ali, começo a ler, né? Aí se eu tô viajando, tô num avião, eu fico ali lendo e esqueço. Às vezes na turbulência eu tô lendo. Lá tô aqui. Sim. Eu é música. Música me distrai, então... Sim, a música, quando eu tô ruim, quando eu tô... Distrações ajudam bastante. Sim. Mas o fato é que tem tratamento. A gente não tem que ficar passando por isso sem procurar ajuda, sabe? Sim. Que bom, né? Porque realmente é um sofrimento muito intenso e é uma queixa muito comum. Lá no consultório, acontece muito isso e também em pronto atendimento. Né? Chega muitas pessoas com, não, tô infartando, tô com falta de ar, é uma asma, uma crise, o que é isso? Vai ver, na verdade, é um ataque de pânico ali que tá gerando aquilo. É encaminhado lá para o psiquiatra acabar de fazer o tratamento. Sim, interessante. Então, existem diferenças, né? De crise de pânico e crise de ansiedade. Eu achava que era uma crise de ansiedade isso. Eu também. Então, é crise de pânico, crise de que pânico, é na hora, né? Ataque de pânico, exatamente. Essa crise de ansiedade aí é por conta da população mesmo que coloca, sabe? Mas na medicina, dentro da psiquiatria, ataque de pânico são essas crises que você citou aí, Ana, sobre esses sintomas psicossomáticos. Crises rápidas, mas que parece que a gente vai, né? São intensas. Isso. E isso aí também, a gente está entrando num outro tema, que é sobre a depressão. Né? Isso também pode acarretar a depressão? São um dos sintomas? Depressão é muito comum, infelizmente, é algo muito grave e tem que tratar. Quando a gente percebe que nós temos depressão em um certo paciente, você pode perceber ali que a energia dele vai estar abaixo do que é o normal. Fica mais desanimado. E o sintoma principal a gente chama de anedonia, que é a falta de prazer naquilo que ele tinha prazer. O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar bola, eu gosto de ver jogo, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. De repente ele já passa a não querer fazer mais aquilo. Então já é um sinal de alerta ali, talvez já está iniciando a depressão. E agravando mais, pode chegar a falta de cuidados higiênicos, apetite reduz, libido reduz.
Então, tem os níveis, né, de gravidade. A depressão pode ser leve, moderada e grave, pode ter sintomas psicóticos ou não. Sintomas psicóticos são aqueles que a gente acaba tendo ideias que não são verdades, mas para o paciente é verdade. E às vezes também vendo ou sentindo coisas que não existem, né? Mas o paciente tem a certeza daquilo. Então é muito grave, tem que tratar. Quanto antes a gente conseguir tratar melhor, que é aquele tratamento inicial, né? O de ataque ali. Então é importante identificar para já começar o tratamento. Ah, mas precisa de remédio todas as vezes? Não, depressão leve, a gente vai a uma terapia para entender um pouco como é que está a situação, porque a depressão é multifatorial. Sim. Então, às vezes está acontecendo alguma coisa na família, aí juntou com alguma outra coisa que está ruim, e aquilo ali junta muitos fatores e acaba gerando a depressão. Mas, às vezes, se você melhora aquilo ali já está num tratamento, sem tomar remédio. Mas, se tiver ali de moderada para cima, eu já sou a favor já da medicação, porque ajuda muito, e quanto mais rápido você tirar o paciente daquela depressão, melhor. Exatamente. E outra pergunta também é se depressão é pecado, né? Como nós somos cristãos, a gente tem aquela percepção que às vezes, será que eu estou em pecado? Que a Bíblia fala várias referências, né? Até não andeis ansiosos por coisa alguma. E às vezes não vai nem olhar sobre isso, né? Falar com um profissional, porque, não, Deus vai curar. Aí a gente nunca faz a nossa parte e Deus não tem como fazer a dele também, né? Exato. Isso é uma queixa comum dentro do consultório também. Depressão, na minha opinião, ela é multifatorial. Então, acho que se você tem uma crença, se você é cristão, você acredita em Deus, se você está em falta com Ele, vai ser um dos fatores que vai contribuir para a depressão, sem dúvida alguma. Mas não acho que é só isso. Acho que é multifatorial, são vários fatores envolvidos. E a gente tem que tratar. Acho que Deus coloca médicos, né, pessoas também cristãs e não cristãs, para cuidar da população dele. Sim. Então, eu não considero que seja pecado de forma alguma a depressão. A ansiedade, né, o Diego até citou a passagem lá de Mateus 6:25, né, que Jesus fala, não andeis ansiosos com motivo algum. Eu entendo que a ansiedade depende, porque se a gente for analisar nessa parte, realmente é pecado, porque na Bíblia fala isso, mas é no sentido ali de você não ter ansiedade que Deus vai prover e vai cumprir seus planos. Mas também Deus não quer que você deixe de fazer as coisas que você tem que fazer para chegar nos objetivos. Sim. Mas tem a parte também orgânica da ansiedade que você vai precisar aí do tratamento do psiquiatra para ajudar, que vai gerar irritação, vai gerar falta de concentração, aquela fadiga no final do dia, que um remédio, uma medicação ali vai ajudar bastante. Ele até nessa própria passagem que Jesus fala, né? Ele fala pra gente não se preocupar com amanhã, porque se ele cuida dos passarinhos, né? Estão ali sendo alimentados e hoje realmente a gente se preocupa muito com o amanhã. A gente não tá vivendo hoje, não tá vivendo o momento aqui, a gente tá pensando já no que eu vou pagar amanhã, o que eu vou fazer amanhã, né? E eu acho que isso que gera também a questão que você falou, da crise de ansiedade. Sim. Né? Isso vai acarretando e vai subindo o nível, né? Exato. Mais você se preocupa com amanhã, mais você fica não consegue preocupado. Controlar, Exatamente. acarreta a crise. E a gente tem que viver o momento, né? Viver o hoje. Né? A ansiedade, ela é desgastante. Você vive o depois, né? Você vive o amanhã. Então, agora você não está vivendo ele. Você está passando por ele pensando no futuro. Exatamente. Então, é cansativo. Você está com duas partes ao mesmo tempo na sua vida. Então, e às vezes também você quer agarrar o mundo, você gosta de ser muito proativo e acaba esquecendo de você, quer atender todas as exigências ali da família, naquele momento. Então, o ansioso, ele é desgastante a vida. Tem que tratar mesmo, porque as outras pessoas que estão ao lado também são muito beneficiadas com o tratamento. Legal. Não, foi muito esclarecedor, né, Ana? Sim, ótimo. Já lembrei também de mais algumas pessoas e eu mesmo. Eu me autodiagnostiquei. Mas igual o doutor falou, não pode se diagnosticar. Gente, não acreditem. Não é que não acreditem em todo vídeo, mas calma. Às vezes você nem tem aquilo ali, é outra coisa. Mas ela falou uma coisa interessante, que às vezes a gente acredita tudo que tá na internet também, né, doutor? Cada caso é um caso, né? Sim. Tem que analisar muito bem, né? Uma vez eu fiz um quiz pra ver se eu tinha TDAH. Deu 90%. Olha o quiz. Tá, lá no Google. Vamos lá. A verdade é que nenhum teste dá diagnóstico para TDAH. Nenhum. Mesmo se o psicólogo ou o médico pediu o teste e voltou o resultado. Se ele quiser falar que não tem, a decisão final é dele. Claro que ajuda, né? Quando você tiver dúvida, você vai usar testes ali para tentar ser um rastreio ou tentar nortear, mas a decisão é clínica. Então não tem como fazer diagnóstico por vídeo, diagnóstico por
alguém que está falando, alguém que está observando. Porque tem que ser um profissional da saúde mental. Para chegar lá e falar assim, olha, você tem um diagnóstico diferencial aqui que pode ser isso. Não, pode não ser isso. Se a gente melhorar isso aqui, não é o diagnóstico de TDAH que você tem. Então, é algo sério, né? Que os vídeos são de verdade, porque eles estão lá 24 horas, mas eles não foram feitos para dar diagnóstico de forma alguma para alguém. Quando que o doutor começa a conseguir identificar uma pessoa em uma consulta? Ou na primeira consulta você já consegue mais ou menos saber o que ela tem? Ou precisa, tipo assim, de várias terapias? Um acompanhamento. Isso, um acompanhamento. Tá. O TDAH, ele não tem não tem algo estabelecido que a gente tem que dar diagnóstico em 1 ou 10 consultas. É ao ponto que você conseguiu esclarecer as suas dúvidas para chegar ao diagnóstico. Se o médico conseguir esclarecer as dúvidas para chegar ao diagnóstico na primeira consulta, ele vai ter o diagnóstico na primeira consulta. Se ele tiver dúvidas, ele vai reunir mais informações, ou seja, com familiares que conviveu com ele lá no passado, ou até mesmo porque a consulta acabou e não deu tempo de você perguntar tudo, e vai demorar mais. Então, não tem algo assim determinado, sabe? Geralmente, consulta médica, você dá com 1 ou 2 consultas, você já consegue fazer o diagnóstico, às vezes 3. Então, depende muito. Às vezes tem que fazer os testes neuropsicológicos e que você vai ter que fazer 10 sessões lá com um psicólogo para você depois trazer o teste. Então, varia. Mas o norte vai ser a partir da primeira consulta. Entendi. Legal. Vamos fazer o bate-bola, Ana? Bora. Bate-bola, jogo rápido. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do Rafael Dornelas também, além, né, da psiquiatria. A gente faz algumas perguntinhas assim, só pra saber o que você gosta de fazer. Isso aí. Vamos lá, Ana, faz a primeira aí. São 4? São 4. 4, né? Um livro. Bíblia vale? Vale, com certeza. Vale pra fugir, mas se você tiver outro... Até pra porque- indicar. Se tiver outro aí na mente pra indicar também... É porque eu tô lendo um livro por mês e a Bíblia toda esse ano, sabe? De novo. Aham. E é um livro que eu gostei muito, que eu li há 3 meses atrás sobre psicologia financeira, que eu acho que todo ser humano tem que cuidar da sua parte financeira. Sim. Achei muito bom. Mas assim, eu peguei o hábito de ler muito nesses últimos 2 anos, sabe? Depois de me organizar e aprender alguns novos hábitos, eu vi que não tem como a gente ficar sem leitura diária. Eu também. Eu criei mais na pandemia também. Hábito de leitura e hoje eu não vivo sem. Sim. Ana sabe. Eu gosto muito de ler, a Ana também. Gosto Mas muito de como ler. bom cristão, a leitura também da Bíblia diária, eu não Com abro certeza. mão. É muito bom, né? A gente ter a parte espiritual e a nossa religião em dia. Isso é muito bom para a saúde mental também. Falando só dentro da medicina, a religião, a espiritualidade, ela é benéfica ao ser humano, sabe? Sim. Claro que eu, como cristão, eu vou seguir a minha religião, mas cientificamente, religião e espiritualidade é benéfica para o ser humano. Com certeza. Uma música. É difícil, a gente sabe que é difícil, difícil. lembrar assim do nada, Os mas nossos convidados ficam se assim você também. tiver algum... É por isso que eu falei da Bíblia, que todo mundo... Não, a Bíblia. Porque daí não lembra do nome de um livro, sei lá. Do nome do autor, que eu sou péssimo. Eu esqueci o nome dela, mas é aquela... A da Central Music. Central? O Rio Me Lavou, sabe? Sim. Eu sou muito fã da Central Music, eu ouço bastante para treinar, de manhã na minha leitura. Ultimamente eu tenho mais louvores do que outro tipo de música. Sim. Por isso que veio esse branco assim, que eu queria escolher um louvor que eu gosto muito hoje em dia. Inclusive o Rio é do Renato Bimese. Tá convidado a vir aqui também, viu, Renato? Estamos esperando você aqui Aí, também. Renato, foi intimado, hein? Tá vendo? Vai Vamos ter que cortar essa parte. comparecer. Vamos cortar essa parte e mandar pra ele. Agora é uma comida, né? Uma comida salgada, e depois doce. Comida, uma picanha. Ah, Picanha, Bem-vinda uma picanha à minha gorda, vida. mal passada ou ao ponto, com uma porção de arroz e legumes assados. Nossa, deu até fome agora, hein? Nossa, eu tô com fome, uma broca e você fala. E eu sou do sul, né? Carne lá, você Imagina. sabe que a gente... Churrasco, bom chimarrão, né? Como diz a música. Gosta muito, né? Ah, meu Deus do céu. Se eu pudesse, eu casava com a picanha, se não der certo. É muito bom, né? Não, mas é bom demais. É E bom. doce? Doce. Eu gosto muito desses novos sorvetes que a gente tem aí hoje, esses gelatos, e também pudim.
Pudim de leite condensado. Pudim é bom. Clássico. Não recuso. É o clássico. Faltou alguma? Eu acho que faltava, mas eu não lembro. A gente fazia, faltou uma. Mas Filme! É um filme. Boa, boa. Filme? Isso. Não sei. É mesmo? Eu não Você assisto. já assiste filme? Não. Não? Série, então nada por assim. isso. Não assisto filme, nem série, nem liga televisão lá em casa. A esposa também não gosta. Não, Não. vamos assistir um A gente filme. não tem tempo. É, O que a gente imagina, liga a os dois televisão às médicos. vezes é pra assistir jogo Cruzeiro, que às vezes eu assisto. Aí sim. E nem sempre dá também, sabe? Mas lá em casa, sem brincadeira, a televisão tá lá dentro do quarto, do nosso quarto, tem mais de 2 anos que ela não Não. é ligada, tá fora Tá da vendo? tomada. Ó. E da sala é raro também. Aham. Não, mas pior que lá em casa, na minha casa é assim também. É porque minha mãe também não tem tempo, minha família não tem tempo, e realmente, essa falta de tempo aí, nem tem como sentar pra assistir um filme. É. Você chega cansado já. Nota-se que a gente colocou a luz azul aqui em homenagem, né? Tô brincando. Nada contra os atleticanos, porque o Cruzeiro... Ah, tá. Nem me liguei. Eu consegui converter ela pro Cruzeiro, né? Ela veio do Sul, não tinha time. Eu falei, não, vamos lá no Mineirão pra assistir o Cruzeiro. Ela gostou. Fez bem. Eu tive um time na minha vida. Ela é uma pessoa inteligente. Tá vendo? Então, Não é? fez a boa escolha. Ai, ai. Doutor, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Albo Podcast, né? Fica à vontade aí pra falar suas redes sociais, como encontrar o doutor Rafael Dornelas nas redes aí. Mandar um abraço também pra quem quiser. É, fica à vontade. Tá. As minhas redes sociais hoje, eu tô a cada dia mais presente. Antes eu só tinha Instagram, que é dr.rafaeldornelas. E lá dentro do Instagram tem um link com todos os meus outros links que eu possuo hoje, que é do YouTube. Eu lancei agora também um novo método para tratamento de TDAH. É para você superar o seu TDAH. Então, voltando um pouco daquilo que eu falei aqui hoje, foram métodos, foram mecanismos que eu criei para minha vida, que eu coloquei lá, baseado também em novos estudos da terapia cognitiva comportamental, que eu coloquei também para ajudar pessoas. Então, lá dentro desse método Superando TDAH, tem como se organizar, a higiene do sono, como fazer uma boa leitura, estudar de forma efetiva, a importância de uma boa alimentação e atividade física para o ser humano, como fazer uma organização básica financeira, além de saber ouvir, resolver conflitos, entender o que é o TDAH, de onde vem a procrastinação, tanto neurobiologicamente quanto cognitivamente. Tá tudo lá dentro desse Superando TDAH, tá lá no meu link da bio do Instagram, e também agora eu tô começando com o YouTube. Tô naquela fase inicial, né, Sim. de ter que bater aquelas metas lá, mas os inscritos já tô satisfeito, né? Claro que eu quero aumentar muito, mas futuro breve aí eu vou investir mais também lá dentro dessa rede para levar mais informações e ajuda para a população. Sim. Esse conteúdo que o senhor falou é um curso, é um e-book? Como que funciona? Ele é uma mentoria, é uma abordagem que eu criei, um método mesmo, que vai funcionar em 20 aulas. Eu vou fazer essas aulas e eu fiz com o intuito de ajudar pessoas que às vezes não tinham condições de ter acesso à medicação ou ao tratamento. Porque não é a população toda que tem. Tanto é que eu fiz questão de ser um preço mais abaixo para atender todo tipo da população. Tanto, então, ela é mais focada no não farmacológico. Porque não tem como eu prescrever, né, sem dar o diagnóstico ali para alguém ou tal. Mas isso, de mudar hábitos, qualquer pessoa pode mudar, pode melhorar. Não somente os que têm TDAH. Sim. Eu fiz lá voltado para o TDAH porque realmente foi o meu foco, sabe? Mas hoje em dia eu tenho muita queixa lá, faz uma consulta mais barata, ou então, como que eu vou fazer? O SUS eu não consigo, a medicação, não consigo consulta. A minha ideia foi isso, para tentar passar as informações que eu tive na minha vida, que eu consegui criar e com o que eu já estudei, com o que eu estudo, para colocar aquilo. Então, um preço bem acessível mesmo, depois vocês podem olhar lá, e vai valer a pena. Já está lançado. E eu vou divulgar mais daqui em diante também. Legal demais. Legal. Vamos deixar na descrição do vídeo também. Isso aí. O doutor não falou a rede social. Qual que é? É arroba? Falou. @dr.rafael.dornelas. Tá aí, então. A gente vai deixar na descrição aí também, tá bom? Então sigam aí o Dr. Rafael Dornelas. Queremos agradecer a sua participação, né? Por ter cedido esse tempo para passar essa tarde aqui com a gente. Muito obrigada pelas consultas. A gente teve uma consulta gratuita aqui. Não, ainda não. Ele disse que não pode diagnosticar. Porque ele não diagnosticou Nós nada. vamos agendar depois, né? Bora, com certeza. Deu para conhecer um pouquinho da gente também, né, doutor? Isso. Nossos medos, nossos... Muito Né, bom. nossos... Isso aí. Deu pra tirar as dúvidas. Muito Gostei bom. de ver, vocês já estão muito bem adaptados aí Ah, ao que podcast. isso. A gente fica às vezes um pouco
nervoso, mas vai pegando o jeito também. Sim. Não, mas o Tanto doutor que a falou gente que ele é conversou tímido. antes. Parece que é tímido, Ana. Não. Mas tá melhorando. É aquilo que a gente falou no início. Sim. Tudo tá na mente. Você quebra algumas crenças que te coloca para baixo e começa a vencer novos desafios. Exatamente. E isso é algo que eu prego muito dentro do meu consultório para meus pacientes. Sim. Para tentar levar meus pacientes para o nível acima do que eles estão naquele momento. Viver a psiquiatria é saber que eu tenho que ajudar a outra pessoa a melhorar. Não somente naquele transtorno mental, mas no geral. E você tem que estar bem consigo mesma, né? Muito. Então, E Sempre saber que a gente tá- sempre pode superar, né? Nossos Isso aí. limites e as crenças limitantes, né? Às vezes a gente se coloca como uma crença e acha que não sai daquela crença mais, né? Sim, essas crenças limitantes te provocam procrastinação. Exatamente. Como que você vai fazer algo se você está com medo de fazer? Então você vai, vou fazer depois. Você começa a ter crenças procrastinadoras. Sim. É. Mas eu nem tô tão bem, e se eu fizer e não der tão 100% certo? Uhum. E aí você acaba não fazendo. Aí depois você começa a arrumar justificativa para suas próprias crenças, Sim. sabe? Então, isso também eu falo lá no método. Mas agradeço aí pela presença, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Foi um papo muito descontraído aí. Em breve nós vamos agendar outra. Ah, com Outra certeza. oportunidade. Nossa, Tem que ter a parte agradecemos. 2. Que isso. E agora você me deixou com fome. Falando Falou daquela que carne. Vou ter que nossa. levar ela pra jantar daqui a pouco, Pode levar viu, mesmo, doutor? gente. Isso. Comeu a Não, já vou carne. sair daqui já direto, ó. Doutor Rafael, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Alpo Podcast. Sempre bem-vindo e com certeza a gente vai marcar em breve um parte 2 aí, tá bom? Combinado. Isso aí. Conte comigo, obrigado. Muito Beijo, obrigada. Prazer. Até mais. Bom, agradecendo você que ficou até aqui conosco, né? Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário. Ana, suas considerações finais. É isso aí, galera. Muito obrigada por nos assistirem mais um episódio do Alpo Podcast. Logo tem mais um episódio, então fiquem sempre ligadinhos. Já se inscreve no canal, ative o sininho para receber isso as aí. notificações e dá Até o nosso dá próximo. um like ali dá no um like, que vídeo. isso ajuda o nosso canal, viu? Isso Crescer aí e compartilha esse link para todo mundo, tá bom? Então, até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.